Olá, bom dia, Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Vou compartilhar aqui um pouco da palavra do Senhor, né? Aqui em Atos capítulo 2, quando os discípulos têm aquela experiência do batismo com o Espírito Santo, eles falavam em línguas, né? Porque o Espírito Santo veio sobre eles e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Isso chamou a atenção de toda Jerusalém, o povo que estava em Jerusalém na época. Vale lembrar que aquela era uma época de adoração, vinha gente de várias partes do mundo para adorar em Jerusalém, né, acreditando no judaísmo. E o Senhor aproveitou esse momento para liberar essa experiência sobre os discípulos, porque isso traria um alarme para o mundo, né, um testemunho para o mundo. Mas eu quero destacar aqui o fato, por exemplo, dessa experiência ser tão tremenda, porque eles falavam em outras línguas e as pessoas que eram de outras nações entendiam as línguas, porque os discípulos estavam falando em outras línguas e Deus aproveitou para liberar línguas do próprio povo, né, que estava ali, para que eles pudessem ver a veracidade dessa experiência, o quanto Deus estava nessa experiência. E a Bíblia diz, né, que estavam pessoas de vários lugares do mundo. O versículo 11, falando dessa lista de gente, cita os cretenses, árabes, e aí eles falando, o que é isso? Porque todos estamos ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É isso que eu quero destacar. Embora eles estavam falando em línguas estranhas, não sabiam o que estavam falando, aqueles que estavam entendendo, eles destacam que o que os discípulos estavam falando era a respeito das grandezas de Deus. É o que de fato acontece quando nós falamos em línguas. Não sabemos o que estamos falando, mas é tão forte a direção do Espírito que a gente é impulsionado a falar, continuar falando, porque essa é uma linguagem dos anjos. O que os anjos fazem no céu? A Bíblia diz que continuamente eles estão declarando que Deus é santo, 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 santo. E quando o Espírito Santo conduz a nossa vida a falar em línguas, é isso que o Senhor nos leva a falar, né? Magnificar a Deus. Então, como é que eu vou parar de buscar uma experiência que glorifica a Deus? A Bíblia diz que tudo que fizermos deve ser para glorificar o Senhor. Por obra, ou por fala, ou por palavra, deve ser para glorificar a Deus. Quando eu estou falando em línguas, eu preciso ter a confiança, a tranquilidade de saber que o que está saindo da minha boca está glorificando a Deus, está exaltando o nome do Senhor. Agora, uma outra coisa interessante aqui é que outras pessoas, mesmo ouvindo os discípulos magnificarem a Deus naquela experiência, começaram a zombar dizendo que eles estavam bêbados, cheios de mosto. E esse é um ponto também que eu preciso falar principalmente com você que tem vivido essa experiência do falar em línguas e de alguma maneira é mal compreendido, é criticado, pessoas chegam para você e dizem que isso não existe, que é coisa do homem ou é coisa de demônio. Se nessa experiência de avivamento tiveram pessoas que colocaram em dúvida essa experiência, por que não hoje? Por que nós achamos que somos melhores do que os discípulos a ponto de não sofrermos críticas? Agora a pergunta que eu faço é, os discípulos, os cristãos dessa época, deixaram de falar em línguas porque foram considerados como bêbados? Não. Não. O que nós vemos hoje são pessoas que deixam de buscar a Deus, deixam de experimentar o que Deus tem para elas, deixam de valorizar e priorizar as experiências sobrenaturais da palavra de Deus, porque estão preocupadas com o que o mundo diz, com o que o mundo fala. Se nós formos nos preocupar com o que o mundo diz, com o que o mundo fala, nós não vamos ser convertidos, não vamos ser evangélicos, não seremos cristãos, porque o mundo é anticristo, o mundo é anticristão. Então,
se você vai começar a comprometer os princípios da palavra de Deus e deixar de experimentar o que Deus com tanto amor e carinho preparou para você. Se nós vamos ouvir a voz do mundo e não a voz de Deus, então nós estamos perdidos juntamente com o mundo, né? Essa é a diferença do cristão. O cristianismo sempre foi resistido pelo mundo, mas o cristianismo sempre penetrou os ambientes, mesmo sendo mal compreendido, sempre penetrou os ambientes na pregação do Evangelho. E mesmo com essa resistência toda, o cristianismo sempre avançou, sempre cresceu e sempre tivemos multidões se convertendo ao Evangelho e experimentando também essa bênção que é a palavra de Deus evidenciada pelo sobrenatural. Falar em línguas, cura dos enfermos, expulsar demônios, entendeu? Isso aí essas bênçãos são bênçãos que Deus liberou para os cristãos. Então você vai ver que as bênçãos que Deus liberou para os cristãos são bênçãos sobrenaturais. Mas o mundo quer que a gente abra mão disso. O mundo quer que a gente viva natural, de maneira natural, como o povo do mundo vive. E se nós negarmos o sobrenatural e passarmos a viver somente aquilo que é natural, qual a nossa diferença para o mundo? Não há nenhuma diferença para o mundo, porque a nossa primeira experiência com o cristianismo já é uma experiência sobrenatural. Porque é a experiência do novo nascimento, é a experiência em que você sai da sua condição de criatura para filho de Deus, através do arrependimento. Então, nós fomos chamados para viver o sobrenatural. Vamos abraçar isso, sabendo que tudo que vivemos no sobrenatural glorifica a Deus, magnifica a Deus. Parte do mundo vai entender e vai receber, e parte do mundo vai resistir. E aí, que a gente não tem culpa disso. Tenha paciência. Então vamos mergulhar, vamos buscar, vamos experimentar cada vez mais o que Deus tem para a nossa vida, independente do que o mundo pensa, porque importa agradar a Deus ao invés dos homens.